vamos falar talvez da maior vantagem geográfica e geopolítica do Cone Sul, que está na forma e extensão das suas bacias fluviais. Os rios Paraná, Paraguai, Uruguai, combinado com o Rio da Prata, né, que é um enorme estuário que deságua entre Buenos Aires e Montevidéu, eles são navegáveis na maior parte do percurso. Como eu já expliquei para vocês muitas vezes e continuo falando disso, isso é uma riqueza assim, com um potencial incomensurável, porque isso é um meio de transporte mais barato, ele é dado, então isso até inclusive explica as grandes disputas e conflitos que houveram na América do Sul. Talvez os maiores deles, ou os mais importantes, pelo menos para o Brasil, sem dúvida, foram os localizados nessa região, nessa área, pelo controle da Bacia do Prata. Um dos indicadores que dá para a gente mensurar e atestar essa capacidade geradora de riqueza é o IDH, né? O índice que mede indicadores como renda, educação e saúde na América do Sul. E olhem que curioso, os 3 primeiros são da região. Chile, Argentina e Uruguai estão localizados aonde está a Bacia do Prata. E o Brasil, que é o 6º, e o Paraguai, o 8º. Um dado que atesta a capacidade de geração de riqueza da Bacia do Prata é que as 2 cidades mais ricas da América do Sul, São Paulo e Buenos Aires, estão localizadas dentro da Bacia do Prata. A Bacia do Prata ela ocupa um território por volta de 3 milhões de quilômetros quadrados e as suas águas elas drenam quase 1/5 do território da América do Sul, ou seja, 17%, e ela banha Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai e Uruguai, e a segunda maior bacia hidrográfica da América do Sul, só perde para a Bacia Amazônica, mas ela está localizada numa região com um clima muito mais ameno, com um território mais acessível. Então, isso faz toda a diferença, apesar de não ser a maior. As outras características geográficas dão para ela uma importância econômica muito superior à Bacia Amazônica. Deixa eu mostrar aqui no mapa para vocês a localização exata e o encontro dos rios. E o Rio da Prata, ele é esse estuário criado pelo encontro do delta do Paraná e a foz do Uruguai, que eles se encontram e desaguam no Atlântico. E esse é considerado um dos maiores estuários do mundo, e sua amplitude ela vai aumentando conforme avança para o mar. Então, atinge uma extensão de 290 quilômetros, essa abertura desse dente na terra para o mar, e isso é extremamente favorável para a navegação e traz muita riqueza. Como eu disse, a importância dessa bacia é pela navegação, e não só dos rios principais que eu já citei, mas os diversos afluentes que penetram para dentro do continente, dos territórios, né, dos países que acessam a bacia. E, na verdade, a importância geopolítica ela já acontece desde o início da colonização e despertou o interesse de Portugal, Espanha, que consideravam o Rio da Prata um grande corredor para a circulação de mercadorias e pessoas entre o oceano e o continente. Tem um outro fator ainda geopolítico, estratégico interessante, que a Bacia do Prata, ela contém, né, ou ela localiza 4 capitais sul-americanas e o seu domínio. E elas são Buenos Aires, Montevidéu, Assunção e Brasília. Sim, Brasília. A Bacia do Prata ela chega até Brasília. E o coração da Bacia do Prata, o Heartland, se é que a gente pode dizer assim, é a Tríplice Fronteira, onde tem Brasil, Paraguai e Argentina, que é uma região de preocupação, importância, de fluxo de mercadorias, de fronteiras abertas, inclusive a questão da presença de grupos terroristas, atividades ilegais de toda a natureza, e ela é também esse lugar, esse ponto central da Bacia do Prata. A importância das águas não está só na Bacia do Prata, com seus rios navegáveis, mas também nos reservatórios subterrâneos de água,
E aí nós temos nessa região o maior aquífero transfronteiriço do mundo, o aquífero Guarani. Na verdade, uma curiosidade é que o maior aquífero do mundo fica no Brasil, Alter do Chão, mas o maior transfronteiriço, né, que atravessa e acessa outros países, é o Guarani. O aquífero ele se estende por 4 países, Brasil, Argentina, Uruguai e o Paraguai, e 70% da área está no subsolo brasileiro. Olha, nós estamos falando aproximadamente de 33 trilhões de litros de água, o suficiente para abastecer a população brasileira por 2 anos e meio. E o importante é que o aquífero está localizado numa área de concentração populacional imensa. E isso ajuda nas atividades econômicas, indústria, agropecuária, abastecimento doméstico, inclusive. Existem municípios que o abastecimento de água ele vem totalmente do aquífero, exemplo é Ribeirão Preto. A Bacia do Prata ela foi sempre muito importante. Desde o início da colonização, os espanhóis estavam preocupados em acessar minas de prata e o caminho para chegar nessas montanhas onde tinham a prata era pela Bacia do Prata, né, ou pelo estuário, e ali foi fundado Buenos Aires, inclusive, e o intuito era impedir que os portugueses, ou chegar antes para impedir que os portugueses pudessem acessar essas mesmas minas de prata. E justamente daí vem o nome do rio, Rio da Prata, porque era por ali que se escoava a extração da prata nas montanhas próximas. Além da importância da Bacia do Prata como um meio de transporte, ela ainda tem 2 outros usos estratégicos muito relevantes, como a geração de energia e produção de alimentos. Uma característica da Bacia do Prata que chama bastante atenção é o seu volume hídrico, ou seja, a capacidade de reposição anual de águas. Isso acontece pelos índices de chuva, né, que está relacionado com o clima tropical e subtropical úmido, e isso faz com que não exista uma escassez hídrica ou um estresse hídrico. Esse volume hídrico da Bacia Platina, um potencial de geração de energia hidrelétrica tremendo, que gira em média de 90 bilhões de quilowatts-hora. Eu não preciso dizer a importância da geração de energia, inclusive ela tem um efeito enorme na disputa por poder regional na América do Sul, e o que levou a uma rivalidade entre o Brasil e a Argentina. Para isso eu preciso explicar um pouco da história desse aspecto para vocês. A disputa dos 2 países ela começa com uma questão geopolítica de mudança do eixo de tráfego comercial. Ou seja, a Argentina ela queria dar sequência, né, obedecer um eixo norte-sul da navegação da bacia, privilegiando, obviamente, o porto de Buenos Aires, e isso traria problemas para o Brasil, porque tudo que a gente escoasse por essa rota desse eixo norte-sul, a gente ia acabar caindo em Buenos Aires e teríamos que pagar tributos, e a economia brasileira ela ia estar dependente ou conectada, em última instância, à Argentina. Então, desde o começo, o Brasil não queria e entendia que isso seria um problema. Só que a alternativa seria não usar a bacia. E aí a resposta do Brasil é propor, então, uma política de deslocamento ou usar esse eixo para uma outra direção, do leste para o oeste, com a intenção de escoar a produção do interior para o Atlântico. E essa política ela ficou conhecida como corredores de exportação, que eram nada mais, nada menos do que um sistema de transporte que utilizava a integração dos modais rodoviário, hidroviário e ferroviário, no sentido óbvio leste-oeste, onde vai escoar a produção das regiões até os portos do Atlântico Sul. Por exemplo, Paranaguá, Porto Alegre, Rio Grande, Santos e São Francisco do Sul. Os argentinos eles largaram na frente, porque eles já tinham a vantagem de possuir essa malha ferroviária e hidroviária capaz de absorver a produção regional. A ideia do Brasil para contrapor a Argentina e Buenos Aires era atrair o interesse, a vantagem do uso dos portos brasileiros
pelos países da Bacia Platina. Então, para tirar Buenos Aires e Argentina como um centro, né, um hub de escoamento de tudo que existia na Bacia do Prata, o Brasil começa a oferecer outras vantagens com propostas de taxas mais baratas para quem usasse o nosso eixo, que era esse eixo leste-oeste. Inclusive, até hoje, o Paraguai tem uma taxa, um regime de tributação diferente, mais baixo, para ele usar o Porto de Paranaguá. Eu sou o professor Roque, que são as iniciais do meu nome, Reni Ozzy Cukier. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com seus amigos e convidem eles para virem conhecer o meu canal.